Benfica perde Richard Rios por várias semanas, não se sabe ao certo quantas serão, mas ainda vão ser algumas, e isto vai abrir aqui uma situação que o Benfica ainda não viveu esta temporada, que é formar um 11 sem Richard Rios. Pode já ter acontecido por uma questão de castigo, por uma questão de uma lesão mais simples, um jogo isto pode ter acontecido, mas ainda não aconteceu a equipa ser privada de um dos habituais titulares e um dos jogadores que foi trazido para ser especialmente este motor da equipa e esta capacidade para duelos e esta fisicalidade, como José Mourinho lhe chama, e a verdade é que desta vez vai ter mesmo que se endireitar sem ele e José Mourinho vai ter que inventar aqui uma solução diferente que até a ver ainda não aconteceu. Antes de avançarmos, queria pedir então aqui que, se não subscreveste, subscreve agora. Temos vídeos todos os dias, ou seja, sejam rescaldos, sejam notícias de transferência, sejam análises táticas, sejam opiniões, temas para debate e, sobretudo, o que eu peço mais e de forma mais regular é que comentem, deem-me a vossa opinião. Não joga Rios, joga quem? É o tema 2, portanto, escrevam aí nos comentários que eu gosto de ler e até conversar com vocês depois ao longo do dia. Ora, o médio colombiano que veio do Brasil e que fez toda a carreira no Brasil, aliás, acabou por sair lesionado com muitas dores, via-se perfeitamente que era uma cara com um esgar de dor muito intenso, foi uma luxação no ombro, já saiu o comunicado da parte do Benfica, é uma luxação no ombro, o Benfica vai evitar a operação, vai fazer aqui um tratamento mais conservador, isto porque a operação podia ser um tratamento que tratasse melhor, digamos assim, o problema, mas para todos os efeitos ia retirar o Rios de competição, provavelmente até ao final da temporada. Por exemplo, o Tiago Oveia teve uma luxação no ombro também, lembram-se disso no arranque da época passada, quando ele até estava a jogar e acabou por perder quase toda a temporada, regressou já muito perto do fim. Depois agora o João Veloso também teve aqui uma instabilidade no ombro, não sei ao certo se foi uma luxação, porque ainda hoje está no departamento clínico também com uma instabilidade no ombro e acabou por ser operado e eventualmente pode não jogar mais até ao final da época. E o Rios, como é uma peça importante, creio eu, que é visto dessa forma também dentro do Benfica, acho que é, e acaba por fazer aqui um tratamento mais conservador, porque o departamento médico acredita que é possível tratá-lo dessa forma para ter o jogador ainda por muitos meses ou vários meses desta temporada disponível às ordens de José Mourinho. Vamos ver como é que isso se vai passar, mas para já está decidido. Rios tem luxação no ombro, vai parar, pode ser aqui 4 semanas, pode ser aqui 5, pode ir até 6, depende da gravidade da lesão, não vai ser operado e o Benfica vai ficar privado do seu jogador que tem sido de um dos seus jogadores que tem sido um habitual titular no meio-campo e que vamos ver quem é que vai ser a escolha. Pode ser aqui um regresso de Enzo e uma alteração tática, ou seja, desta vez foi Rios e o Auschwitz e agora pode ser Enzo e Auschwitz, por exemplo. Mas ainda há Manu, ainda há Barreiro, ainda há Sudakov e é isso que nós vamos tentar perceber ao longo do vídeo de hoje. Ora bem, eu não acredito que o Benfica vá mudar a forma de jogar, não vai mudar a estratégia, não vai mudar a tática, não vejo isso a acontecer. O que vai mudar são as características dos jogadores que vão jogar naquela posição. Parece-me que vai acontecer algo muito parecido com aquilo que foi a segunda parte do Dragão, com o Sudakov perto de Pavlidis e com Barreiro a vir para o lado de Auschwitz. Não quero dizer que seja com estes jogadores, porque eu acho que o Enzo mal esteja disponível e claramente ele ontem foi convocado só para entrar em última hora, porque o jogador ainda está condicionado e parece-me que vai jogar, ou seja, vai ser um habitual titular na mesma e isso abre aqui uma vaga ao lado dele, ou seja, quem é que vai fazer de Rios? Na minha opinião, vai ser o Auschwitz que vai fazer de Rios. E o Barreiro vai se manter na mesma no apoio ao Pavlidis. Prestiani eventualmente vai acabar por jogar à direita, vai ganhar esse espaço, porque efetivamente quem joga ali ou quem tem jogado ali é o Auschwitz, mas o Auschwitz fazendo de Rios também não pode estar deste lado, e então vai ser aqui o Sudakov a vir da esquerda para dentro, como tem sido habitual. Isto é o que eu acho que vai acontecer. Agora, também me parece que José Mourinho pode adotar aqui um sistema diferente. Ou seja, vamos imaginar que vem aqui o Enzo na mesma para fazer a meia esquerda, como é habitual, que ele depois até baixa aqui para o lado dos centrais para ajudar a construir. Vamos imaginar que aqui é o Enzo e vamos imaginar que aqui é o Barreiro, tal e qual como ontem, é o Barreiro que vai baixar para 8 da equipa. Aí abre um lugar para jogar no apoio ao
Pavlidis. E aí pode ser então aqui o Sudakov a jogar como um típico 10, digamos assim. Eu acho que ele beneficia mais em pegar na bola em zona mais baixa para ver o jogo de frente, mas parece-me que jogar no centro é sempre melhor do que jogar numa ala para ele. E isso depois abre aqui uma questão que é: se for o Barreiro, vai-se manter o Auschwitz com a dupla do Dedic, que eu acho que é a melhor dupla da direita. Ainda assim, acaba por ser aqui um pouco injusto para Prestiani, que tem estado muito bem nesta sua posição. E aí, se Prestiani se mantiver nesta posição, então acredito que vai ser o Auschwitz no centro do terreno. Se for o Barreiro, acho que vai ser o Auschwitz aqui e abre uma vaga no corredor esquerdo, porque se for o Barreiro como 8, vai ser então como 10, vamos trocar só aqui para não fazer confusão, vai ser como 10 o Sudakov e abre então aqui uma vaga no corredor esquerdo, que depois pode ser aproveitada pelo Prestiani à esquerda, que o José Mourinho já disse que era fã disso, mas o José Mourinho também já disse que era fã do Gonçalo Moreira e do José Neto e tudo mais, e depois não confirmou, mas pronto. Pode ser aqui o Prestiani à esquerda e o Auschwitz à direita, para manter aqui as dinâmicas com o Dedic, porque é um jogador que faz aqui as compensações para que o Dedic possa então evoluir no terreno como gosta. E depois também pode ser aqui, caso não seja o Prestiani, pode ser o Sheldon, porque eu não sei até que ponto. E o Mourinho é um treinador que valoriza muito este tipo de situação, ou seja, um jogador que entrou, como ontem no Dragão, o Sheldon, já não jogava há 4 jogos, não servia para jogar com o Famalicão, com o Braga, com o Estoril, não servia para nada. Ontem entrou no Dragão e, por sorte do Porto, por muito azar do Benfica, não teve a bola de golo que o Pavlidis podia ter encostado. E o Mourinho tem sido um jogador, tem sido um treinador que tem valorizado muito este tipo de entrada, ou seja, o jogador entra bem, então merece aqui mais uns minutos para comprovar o seu valor. Veremos se ele não tem ganho ali algum espaço com a entrada ontem no Dragão. Mostrou ali alguma personalidade, esteve à altura. E eu acho que é uma destas situações que vai acontecer, portanto, parece-me que das duas uma, ou é Barreiro e o Auschwitz mantém-se à direita, ou é o Auschwitz e Prestiani mantém-se à direita com o Sudakov na esquerda e então o Barreiro no apoio ao ponta de lança. Portanto, uma destas situações vai acontecer. Eu não me parece que seja o Manu a fazer uma dupla com o Enzo. Eu acho que eles são demasiado parecidos, ou seja, são jogadores que baixam para ligar. Eu acho o Manu mais combativo. Eu acho que eles até que podiam casar bem no meio campo, mas tinha que ser um meio campo num 4-3-3 mais claro, ou seja, em vez de ser um duplo pivô, porque eu acho que nenhum deles depois acaba por ter capacidade para levar a bola para a frente em condução, como por exemplo tem o Rios, e se for para ter dois pivôs defensivos mais declarados, que até ajudam aqui a construir, e há equipas que constroem num 2+2, não tem problema nenhum, e aqui, por exemplo, um Enzo e um Manu, se for a ideia para jogar neste sistema para dar mais alguma segurança defensiva, então acho que tem que ser um 4-3-3 mais declarado e não tanto um 4-2-3-1 como o Mourinho tem usado, e acho que tem que ser aqui um 4-3-3, vamos ignorar que está aqui esta bolinha, porque a ideia é explicar como é que o Benfica vai jogar, e então um 4-3-3 mais declarado com 4 defesas. Até podemos baixar para fazer aqui a linha de 4 e depois aqui 2 pivôs defensivos e aqui então Sudakov para dar aqui mais alguma magia ao meio campo do Benfica. Porque se a ideia for, por exemplo, Manu, Enzo e Barreiro, então aqui há um deserto de criatividade ofensiva. Então aí teria que ser Sheldon, por exemplo, tinha que ser aqui o Auschwitz ou então o Prestiani, mas aqui tinha que ser um meio campo para 3 com o Sudakov a pegar no jogo para ligar com o Pavlidis. Caso contrário, não vejo acontecer uma dupla Enzo-Manu, porque me parece que tornava a equipa muito, ou ainda mais fraca de ideias ofensivas, ok? Melhora a construção, mas depois na criação a equipa fica muito carente de alguma chegada à frente. O que interessa reter aqui é que pela primeira vez o Benfica vai fazer vários jogos sem Rios na equipa, e quando eu digo vários jogos, são jogos que não deixam de ser importantes, porque o Benfica vai ter aqui, por exemplo, nesta sequência sem Richard Rios, vai ter aqui Juventus e Real Madrid. E se me perguntarem, tal e qual como eu disse ontem no vídeo, não desejo mal nenhum ao jogador, mas acho que a ausência de Rios pode fazer a equipa crescer no momento com bola, ou seja, Mourinho inclusive já o disse, ou seja, que é um jogador muito, muito forte e muito necessário para a parte física do jogo, para os duelos, para fazer o box-to-box. Isso são as características dele e parece-me que isso ele contribui. Depois, no momento com bola, não respira com bola, não faz pausa, não tem tanto critério, não segura, não toma boas decisões muitas das vezes. E eu acho
tal e qual como o Lukebakio saiu da equipa e a equipa cresceu ali um pouco a nível de segurança em posse, eu acho que a saída de Rios, tal e qual como no Dragão, tal e qual como ontem se viu, a equipa cresce porque ganha jogadores que têm mais capacidade para ter a bola. Pode ter menos capacidade física, pode ter menos capacidades para ir ao choque, para duelos, pode ter isso tudo. Sem dúvida que é um atributo positivo que ele entrega ao 11 do Benfica. Mas pode ganhar outras coisas. E eu não sei até a que ponto é que o Benfica, tendo mais bola, não vai crescer inclusive como equipa. Claro que não me passa pela cabeça que Rios seja encostado. Ou seja, isto seria uma solução para o imediato, mas acho que é tranquilo para todos assumir que quando ele estiver disponível novamente e estiver a 100%, vai ser lançado e vai jogar e eventualmente vai ser titular, porque é um jogador que é a cara do treinador, ou seja, tal como Lage, tal como Mourinho, são treinadores que avaliam muito pela vertente sem bola, pela capacidade de pressão, pela disponibilidade física, e isso ele tem mais do que qualquer um daqueles que nós estivemos a falar. Agora, acho que há várias soluções. Falou-se em trazer mais um médio para o Benfica, mas isso depois também se passou com o regresso de Manu Silva, que regressou bem. Parece-me que o Benfica tem aqui que recuperar o mais rápido possível a condição física no sentido de desportivo, ou seja, o ritmo competitivo de Manu Silva, porque é um elemento que pode ajudar muito. Viu-se contra o Braga, que era um jogo, foi um jogo em que o Benfica foi arrasado na primeira parte, e viu-se que ele ainda não tem, ou seja, teve quase um ano parado, ele está a fazer uma pré-época e ele ainda não tem andamento para aquele jogo, tanto que agora nem sequer foi ao jogo no Dragão, não foi a jogo, e parece-me que é exigir muito lançá-lo na posição do Rios, por exemplo, para já não são as características dele, e depois acho que é exigir muito, exigir um ritmo que ele ainda não tem. Portanto, eu acho que a escolha vai estar entre Barreiro e o Auschwitz. Estou curioso para perceber se é Barreiro que baixa, entrando eventualmente o Sudakov para o lugar de Barreiro, tal e qual como foi no jogo com o Porto, ou se é o Auschwitz que vai para ali e joga o Presteni na direita. Há aqui uma terceira via que eu não ponho de parte, mas acho que é remota, que é baixar o Barreiro para a posição 8, foi onde ele jogou ontem, e colocar o Auschwitz a pressionar, por exemplo, ao lado do Pavlidis, que é um jogador que não corre tanto como o Barreiro, no sentido de correr à maluca, muitas das vezes, mas é mais inteligente na forma como corre, e eu até o gosto de ver, por exemplo, se for para jogar naquela posição entre um e outro, até prefiro que seja o Auschwitz. Mas depois, por exemplo, não ataca tão bem o espaço, não aparece tão bem a finalizar, não aparece tantas vezes isolado para finalizar como o Barreiro. Portanto, acho que há aqui muitas escolhas. Eu não ia ao mercado por médio nenhum, a não ser que me dissessem que havia um super médio no mercado e que entrava de caras e era titular e virava a equipa do avesso. Aí acho que todos íamos. Mas acho que o Benfica tem muitas opções e que acaba por fazer aqui dá para fazer aqui uma gestão, mesmo na ausência de um jogador que é sempre titular, como é o caso do Rios. Digam-me a vossa opinião sobre isso, deixem aí nos comentários e estamos aí para mais vídeos. Até breve, subscrevam.